Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, que tal um domingo aí com 3 partidas rápidas ao longo do dia de Paul Morphy, o gênio do xadrez, o Bobby Fischer do século XIX? Eu pensei em fazer isso. As partidas do Paul Morphy costumam ser miniaturas, a maioria delas, terminar rápido. Ele era um jogador de nocaute. Na verdade, não é que ele era um jogador de nocaute, ele estava muito à frente da época dele. Então era meio quase covardia. O Paul Morphy jogando contra. Mas tinham jogadores muito bons na época. O Poulsen, o Steinitz, enfim, vários grandes jogadores. O Andersen, né? Então não é que ele reinava sozinho, não. Ele tinha adversários, mas ele realmente parecia estar à frente de todos eles, assim como o Bob Fischer. Também tinha essa característica, inclusive o estilo deles é bem similar. Agora que muita gente já conhece bastante sobre vários estilos de vários jogadores, eu venho mostrando muitos, né, desde lá dos campeões do mundo, desde lá de La Bourdonnais. Falta pouquinho pra gente chegar em Magnus Carlsen aqui no canal, na nossa playlist. Então a turma vai poder, né, acompanha melhor, conhece mais e pode ver algumas similaridades aí entre o jogo de Paul Morphy e Bobby Fischer. Vamos ver a primeira partida aí das 3, então, desse domingo. Aqui é o Paul Morphy contra o Paulsen, o Louis Paulsen, que também era um jogador muito forte da época. Aqui o Paul Morphy abre com E4, peão do rei, assim como o Bobby Fischer. C5, temos aqui a defesa siciliana, já jogada lá no século XIX, né, pelos grandes jogadores. E aqui, como é que será que o Paul Morphy responde à defesa siciliana? Ele continua aqui com D4, imediatamente indo para o centro. C toma D4 e agora cavalo aqui em F3, atacando o peão. E6, aqui o Paulsen não tenta ficar defendendo o peão de D4, faz um lance bom, E6. Cavalo aqui toma em D4 e agora bispo aqui em C5, atacando aí o cavalo. Cavalo volta para B3, bispo B6 e agora o Morphy desenvolve o outro cavalo, cavalo aqui em C3. Cavalo em E7 pelo Louis Paulsen, ele quer dar roque, ele evita vir aqui para F6 para já não levar um E5, né, perder alguns tempos aí. Então cavalo E7, mais seguro. E agora bispo em F4, desenvolvendo mais uma peça. E depois de roque, o Morphy faz o lance aqui, bispo D6. Você fala o seguinte, poxa, esse bispo aí não tá ameaçando muita coisa, né? Tudo bem, tá cravando aí o cavalo, né? Mas o cavalo tá defendido, essa torre sai daí a hora que ela quiser. Por que o Morphy jogou esse lance? Ele estava bem à frente da época dele. Ele sabe que ele primeiro precisa restringir o desenvolvimento do adversário. E esse lance incomoda bem, né? As pretas querem em algum momento jogar o lance D5, tentar uma ruptura central, que seria um lance libertador aí das negras. E o Morphy então impede isso. Ele vai aos poucos tentando sufocar aí o adversário. Hoje em dia isso tudo é muito sabido, mas na época eu imagino que provavelmente os adversários não entendiam muito bem um lance desse como o bispo D6. A partida segue com F5, tentando abrir um pouco mais de espaço aí na ala do rei. E agora E5, tentando manter fechada aí a posição, dificultando mais uma vez o desenvolvimento das peças do Paulsen. A6, bispo E2, desenvolvendo mais uma peça, se preparando para dar roque. Cavalo de B aqui em C6 e agora roque. Legal. Ambos completaram o desenvolvimento? Não, na verdade o Morphy completou o desenvolvimento, o Paulsen está com dificuldades aí de desenvolver, principalmente aqui o bispo de casas claras. A partida segue com torre F7, tirando a torre aí da mesma diagonal do bispo, e agora rei H1, e com esse lance o Morphy provavelmente está preparando aí ataques na ala do rei, tirando o rei aqui da cravada aqui desse bispo. O lance jogado foi F4, e agora, enfim, aqui o Paulsen jogou esse lance porque depois de rei H1 ele previu que provavelmente o Morphy iria jogar o lance F4. Então ele mesmo ocupou aqui a casa de F4, o Paulsen ganhando espaço na ala do rei. No entanto, isso libera uma casa central importante aqui para o cavalo, né? Então cavalo E4, jogado aqui pelo Morphy. Cavalo aqui em F5, bispo H5, atacando aí a torre, G6, bispo G4, recuando com o bispo. Cavalo aqui em G7 e agora dama F3, trazendo mais uma peça aí para a ala do rei. H5, atacando aí o bispo volta aqui para H3 e agora dama H4. O Paulsen, também um grande jogador, vai levando as suas peças aí para a ala do rei, né? Sabe que o rei vai precisar de muitas peças para se defender, já que várias das peças aqui do Morphy estão apontando na ala do rei. A partida segue com cavalo em F6 com cheque, rei H8 e agora
A dama ocupa essa casa central de E4, atacando aqui o peão de G6. Dama G5 defendendo, e agora o lance G3 aqui pelo Morph. Ele pode tentar abrir a coluna G, ele pode tentar colocar a torre na coluna G. É perigoso, o Poulsen não permite a abertura da coluna contínua aqui com o peão em F3. E agora o Morph aqui ele não faz o lance dama, toma aqui em F3, se colocando numa posição complicada, tá caindo agora aqui em E5, o cavalo fica cravado. Então ele vai para um lance mais ativo aqui na posição cavalo D2, atacando agora então em F3. A partida segue com o bispo D8, colocando pressão em F6. Cavalo toma em F3, atacando aí a dama. Dama em H6. E agora um lance muito legal do Morph aqui, torre G1, trazendo mais peças aí pro ataque. Bispo toma em F6, E toma em F6. E agora o Poulsen poderia capturar aqui imediatamente em F6, mas ele prefere jogar com o cavalo aqui em E8. E agora ataca o bispo e traz mais um ataque aí pro peão. Bispo F4 foi jogado aqui pelo Morph com o tempo sobre a dama. E o Poulsen resolve complicar tudo aqui com o cavalo, toma em F6, também atacando a dama aí do Morph. E essa posição acho que vale a pena, se você até quiser dar pause, né, fazer uns cálculos aí, tentar encontrar uma sequência boa para as brancas, vale a pena, aquele tipo de situação que uma vez que a gente medita sobre ela, registra isso, pode ajudar nas nossas partidas. Né? E aqui o lance jogado pelo Morph foi dama toma em C6, né? Esse lance faz sentido, né? Toda vez que a sua dama, você está atacando a dama de alguém, né? E a sua dama também está atacada, você pode capturar uma peça, afinal de contas, você não está sacrificando a dama, né? Você está ganhando uma peça e está ameaçando capturar aqui em H6 na sequência. O legal de tudo isso é que agora as pretas usam a mesma lógica para capturar aqui em F4, né? Já que a dama vai ser perdida, pelo menos recuperando peça aqui com dama toma em F4. E a gente tem mais uma vez a mesma lógica, tá? Vamos seguir a mesma lógica da situação. A gente pode capturar a dama, mas existe um lance melhor aqui na posição, já que essa dama vai ser capturada, que ela capture então mais uma peça, só que essa vem com cheque, né? Então legal essa sequência aqui do Morph. Dama toma aqui em C8 com cheque, e depois de torre C8, agora sim, capturando aqui em F4. G toma em F4. Bom, o Morph tá com um pouco de peça a mais aí. Essa partida não é tanto uma miniatura, né? A gente já tá no lance 28 e tem mais uns bons lances aí na partida, mas isso é porque ele tava jogando contra o Poulsen, que era um jogador aí bastante forte da época. A partida segue com torre toma C2 e a gente tem então um final aí, praticamente entrando no final, onde o Morph tem uma peça a mais. No entanto, tem peões dobrados, as peças das negras estão ativas. Não é um final tão simples. Torre de A aqui em C1 propondo as trocas. Torre toma em F2, ganhando mais um peão e colocando pressão no cavalo aqui de F3. O Morph continua com torre C8, cheque. Depois de cavalo G8 bloqueando então o cheque, cavalo aqui em E5. Saindo do ataque aqui da torre, com um tempo sobre a torre aqui de F7, também pressionando G6 agora. Tá um ataque bem forte em G6. Torre G7 tentando defender, mas esse peão tá atacado duas vezes. Então cavalo toma em G6 com cheque. Rei H7. Cavalo aqui em F8, dando mais um cheque. Rei H6 e agora cavalo toma aqui em D7. Mais um lance fantástico aqui do Morph. Na verdade, se essa torre capturar o cavalo, ela está desprotegendo aqui esse cavalo de G8, né? E aqui também o Morph abriu um ataque descoberto sobre G8, está ameaçando capturar. A partida segue com torre toma aqui em D7. Torre de C toma aqui em G8. Torre toma aqui em F4. Mais uma vez uma situação que aparentemente, né, em termos materiais, muitas vezes dá para continuar jogando, né, com uma peça a menos, mas enfim, pode criar um peão passado, tem muita atividade, possibilidades de algum cheque perpétuo ou até mesmo cheque mate. Mas depois de bispo toma em E6, aqui torre E7, o Poulsen fez esse lance e abandonou aí a partida, porque existe uma sequência aqui de cheque mate em 4 lances. Se você quiser dar pause também e ficar calculando aí como que dá para dar checkmate aí em 4 lances, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aí a sequência então, que começa aqui com torre de 8 aqui em G6, cheque, e depois de rei H7 única, bispo aqui em G8, mais um cheque, tudo forçado aqui, rei H8, lance forçado, e aí sim, aquele padrão das duas torres, dando checkmate aqui no rei, né? Mas ainda dá para cobrir com a torre, por isso que é em 4, esse é o terceiro lance. E agora o quarto lance, torre toma em H7,
O bispo está protegido aqui pela torre, e o bispo está protegendo a outra torre, então checkmate. Por isso que o Paulsen jogou torre E7 e abandonou. Esse é o Paul Morphy. Essa não foi uma miniatura, mas foi uma grande partida. Não sei quanto a vocês, mas eu vejo essa partida e me lembra bastante o estilo do Bobby Fischer, né? Era um cara que estava realmente à frente da época dele. E a gente segue com mais partidas aí ao longo do dia. As nossas 3 partidas desse domingo aí de Paul Morphy para todos vocês. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!